E passo a palavra agora para a sua saudação e sua fala ao senador Paulo Paim. Né, o senador tem alguns compromissos ainda, então, né, passamos imediatamente a palavra ao senador Paulo Paim. Bom dia a todos e a todas. Deixa eu quebrar o protocolo. Isso eu aprendi lá com o movimento dos trabalhadores rurais. E aprendi com eles e estou copiando. Num evento com muita gente, eles dizem bom dia e querem o retorno do plenário. Eu vou copiar eles. Bom dia! Bom dia! E eles dizem, quero mais firmeza. Bom dia! Bom dia! Está ficando bom, Arthur, viu? Aí eu vou me empolgando aqui. Só não posso falar demais. Eu explico a todos por que eu tive que falar em primeiro lugar. Não é porque sou senador. Com o maior orgulho vocês podem escrever do meu currículo, ao longo da minha vida, vai ser sempre dizer: eu sou filho do movimento sindical, e se não fosse o movimento sindical nacional, eu não seria nem deputado constituinte lá atrás e muito menos senador. Muito, muito obrigado a todo o movimento sindical, que eu sei que estão aqui de todas as centrais e de todas as confederações. Deixo também, em primeiro lugar, claro, por mais que eu quebre o protocolo, cumprimentar a mesa. Quero cumprimentar o excelentíssimo deputado estadual Fernando Capes, presidente da LESP, que quem propôs esse belo ato, essa bela homenagem, que ultrapassa, eu diria, somente os comerciários. É uma bela homenagem aos 75 anos dos comerciários, mas uma homenagem a todo o movimento sindical brasileiro. Cumprimentar o excelentíssimo deputado estadual Davi Zaia, proponente desta sessão. Uma salva de palmas ao proponente desta sessão. Excelentíssimo senhor Jânio Carlos Macedo, ministro do Trabalho interino, representando aqui o Ministério do Trabalho, e quero dizer, um gaúcho, indicado pelo governo provisório, mas que não me convidou para ir ao Ministério, mas fez um gesto melhor. Ele foi na Comissão de Direitos Humanos e, de forma muito humilde, tranquila e gentil, pediu para conversar comigo. E vou confessar aqui o que eu não confessei em público. Ele me disse para mim, no meio da conversa, eu disse: olha, ministro, eu tenho 3 grandes preocupações. 3 nesse momento, e aqui eu vou listar para o senhor. Eu vou falar agora nesse momento. Terceirização. Isto não pode acontecer da forma que veio da Câmara, e eu espero que o governo provisório não faça isso. Ele me garantiu que, se depender dele, não acontecerá. Pergunta 2. Ministro, tem outra questão para mim muito grave, que é o trabalho escravo. Eu sou relator dessa matéria, como sou relator também da terceirização. Trabalho escravo, ministro, a gente não regulamenta, a gente proíbe. Por isso, o meu relatório, tanto da terceirização, como também do trabalho escravo, será contra-regulamentar o trabalho escravo e proibir, com certeza absoluta. E a terceirização da atividade fim, nem falar. Podemos discutir, regulamentar, Arthur, os 13,5 milhões de trabalhadores que estão nesse regime. E a terceira pergunta, ministro, há uma luta que vem do passado, antes mesmo do governo Lula e Dilma, do tal de negociado sobre o legislado. Esse é o mais grave de todos, porque esse que diz que a negociação está acima da lei, vai rasgar a CLT. E aí, ministro, eu vou dizer para o senhor aquilo que eu disse
numa sessão do Congresso, quando agora, recentemente, por um deputado gaúcho, que eu não vou dizer o nome, que eu não gosto de personalizar, que queriam aprovar de contrabando numa MP, passar o negociado sobre o legislado, que é rasgar mesmo, pessoal, é rasgar mesmo a CLT. E digo isso aí, ministro, eu disse lá e vou dizer para o senhor agora. Só por cima do meu cadáver é que vocês vão aprovar negociado sobre o legislado. Vocês, que eu digo aqueles que assim pensam. Aqueles que assim pensam. E vou dizer aqui, o ministro me disse para mim, permito que eu diga isso, disse para mim, Paim, tu sabe que eu venho do mesmo solo gaúcho que nem você. Você sabe que eu sempre fui alguém que defendeu as causas trabalhistas. Pode contar comigo nessas 3 questões. Eu vou dar uma salva de palmas, pessoal, independente de quem seja a pessoa que disse isso. O importante para mim é que ele disse que eu posso contar com ele nessas 3 questões, Patá. E faço esse depoimento e estou fazendo aqui. Não falei para a imprensa nacional em nenhum momento, mas num momento como esse eu achei que eu tenho a liberdade de falar sobre essas 3 questões. Quero falar agora, me permitam aqui rapidamente, para esse camarada, meu amigo, meu irmão, Ricardo Patá, presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, presidente da UGT, que eu confesso a vocês que ele tem me pressionado nos últimos tempos para mim estar aqui numa série de eventos, e eu nunca posso. E hoje, pessoal, por isso falo primeiro, às 5 horas eu falo em Minas Gerais, e no outro dia, no sábado, eu falo em Goiás. Sobre esses temas que eu estou falando aqui, que eu vou falar lá também, é democracia, é direito dos trabalhadores, é a questão da Previdência, é o negociado sobre o legislado, enfim, os mesmos temas. Mas, claro, lá são palestras que pode falar 1 hora e mais 4 horas com o plenário, que não é o caso aqui. Mas o Patá me impressionou tanto, dizer, ele dá um jeito, negão, mas vem, eu estou te esperando aqui, tu vai ter que vir. Eu consegui vir ontem à noite, estou aqui com uma enorme alegria. Vocês não sabem como é bom falar para vocês. Porque falar para vocês é como se estivesse falando para mim mesmo, para os operários, para os trabalhadores, para os favelados, para os discriminados, para todos os trabalhadores. Olhar e poder dizer aqui, Bira, Magre, tantos que eu vi aqui, não vou citar o nome de todos, que eu tenho um maior orgulho de 2 grandes projetos. São tantos, mas no mínimo 2. Eu podia citar o Estatuto do Idoso, ter sido o autor, da igualdade racial, o autor, da pessoa com deficiência, o autor, da juventude, o relator, do salário mínimo que construímos com as centrais, que não vão mexer, nós vamos brigar pela inflação mais PIB, para não tirar esse ganho pequeno da nossa gente. Mas eu tenho orgulho de dizer, eu fui o relator do projeto que conseguiu, depois de muita costura, regulamentar de forma definitiva as centrais sindicais que nós temos no país. E posso dizer também, Patá, me dirigindo aqui na hora que eu falo de você, que recebi a delegação dos comerciários de todo o país para, no Senado, quem dá um mérito, quem costurou na Câmara, ser o grande articulador, não que eu seja grande, mas eu sou gordinho e pesado, então dá a impressão que sou grande. Mas quando olham para mim, eu achei que você era mais alto, pelo jeito que tu briga com todo mundo. Mas eu não brigo nada, né, meu amigo? Eu falo, mas não brigo. Eu tenho dito o seguinte, que foi a articulação que conseguiu a regulamentação definitiva da profissão dos comerciários. Isso eu tenho muito orgulho de ter costurado, construído, feito e ajudado na elaboração lá no Senado da República. Meu amigo Patá, e por fim, quero aqui cumprimentar a desembargadora Silvia Regina Ponde Galvão Devonaldo, estou indo bem aqui na pronúncia, presidente do Tribunal do Trabalho da 2ª Região. Na figura de vocês, eu cumprimento a todos e permitam que eu, numa fala curta aqui, diga para vocês, independente da posição de cada um, pessoal, isso aqui é um ato político. Claro que não é um ato político partidário, mas é um ato de agentes políticos. É um ato de políticos da mais alta qualidade, políticos da mais alta qualidade do Brasil, não importa se é sindicato, federação, confederação, se é desse ou daquele partido.
nós estamos passando um momento muito difícil da conjuntura nacional. Vocês assistem o Congresso, cada dia estoura uma bomba diferente, independente de quem nesse plenário seja favorável a impeachment, contra impeachment, favorável ou contra, enfim, ou a favor, não é essa a questão, pessoal. E eu sei, eu vou respeitar esse espaço, tá? Pode ter tranquilidade absoluta, que eu sou um amante da democracia. E é em nome dessa democracia que nós temos que ter uma grande unidade a nível nacional, independente de quem esteja no governo, na defesa dos interesses dos trabalhadores, das trabalhadoras, do campo e da cidade e dos aposentados e pensionistas. Eu sempre digo, pessoal, e vou dizer aqui, acima inclusive das entidades sindicais, acima das centrais, das confederações, federações, sindicatos, que permeiam esse plenário e os partidos políticos estão as causas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Essas estão em primeiro lugar. E essas causas têm que nos unir para defender os interesses de toda a nossa gente. E eu sei que esse plenário assim o fará. Eu sei que esse plenário assim o pensa. E digo isso por quê, pessoal? Eu confesso que estou muito preocupado com algumas questões que vou falar rapidamente. Mas vou falar talvez de uma que é a questão da Previdência. É preciso uma grande unidade, pessoal. Eu fiz o bom combate. Fui chamado de rebelde muitas vezes, com todos os governos que passaram, todos, da ditadura até hoje. Eu estou muito preocupado com a Previdência dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso, pessoal, é a nossa geração que está se aposentando, as gerações outras que estão vindo e vão se aposentar, que são nossos filhos e nossos netos. Eu fiquei muito, muito preocupado e não farei aqui, em nenhum momento, um discurso contra esse ou aquele governo, provisório ou não provisório. Mas, assim, estou me referindo a causas. E a causa dos aposentados e pensionistas, os dirigentes que estão aqui sabem das nossas preocupações, principalmente quanto ao Ministério da Previdência. Eu, nesse enfrentamento que fiz, quando eu digo eu, é nós, todos, nas caminhadas que fizemos, porque nós, independente desse ou daquele partido, nós tínhamos nossas causas. E nessa nós brigávamos. E continuamos brigando até hoje. A Previdência, pessoal, ela não é do governo. É nossa. Se a Previdência é nossa, porque quem contribui religiosamente e não permite sonegação nenhuma, nem fraude, é a nossa folha de pagamento que é descontado lá. Esse é sagrado. Tem empregador que até desconta de nós e não paga, né? Mas nós não. Nós descontamos religiosamente. E quando o Ministério da Previdência vai para o Ministério da Fazenda, claro que eu fico preocupado. Claro que eu fico preocupado. E por isso, pessoal, eu acho que nós temos que ter um movimento unitário, independente da posição política partidária de cada um. Eu chego a chamar de uma frente ampla intersindical, suprapartidária, Frente Ampla Brasil, em defesa dos direitos dos trabalhadores e dos aposentados. Nós deveríamos fazer um movimento forte para dizer ao governo, independente de quem seja o governo, a Previdência é nossa. Queremos de volta o Ministério da Previdência para os trabalhadores. O Ministério da Previdência, por que não pode voltar para os trabalhadores? Por que o Ministério da Cultura voltou? Voltou e que bom que voltou. Fica aqui. Por quê? Porque os artistas se mobilizaram, independente da posição de cada um. Mas, enfim, meus amigos, se deixarem eu falar aqui, eu falo mais do que vocês imaginam, né? De que entregou isso aqui para um político, ele não consegue parar de falar. Eu consigo, porque eu tenho outro compromisso. Eu só queria dizer para vocês, terminando já essa minha fala, e eu botei a simbologia no CLT, que foi aqui que eu que mais falei, e o Ministério da Previdência, que eu estou muito feliz de estar aqui, Patá. Pode crer, eu acho que me mantive na linha do equilíbrio aqui, todo mundo sabe a minha posição política, mas tenho pelos comerciários um carinho muito grande. Tenho pela família comerciária. E queria também dizer, e para encerrar, eu tenho 4 mandatos de deputado federal. Tenho 2 de senador. Talvez eu seja o único político no Brasil
que entrou no Congresso e nunca mais saiu. Isso há 30 anos atrás. Mas por que isso? Uns saíram para ser presidente da República, outros saíram para ser governador, outros secretário de Estado, outros até para dirigir uma central sindical, outros para ser prefeito. Mas eu optei por ficar lá dentro. Então, eu conheço cada esquina daquele Congresso. Dizem que Brasília não tem esquina, mas o Congresso tem. E nós temos um Congresso muito difícil, pessoal. Tem mais de 300 e poucos parlamentares com processo. No Senado, proporcionalmente a mesma coisa. Então, é um momento muito, muito difícil, e, por isso, eu queria muito que a gente pensasse na possibilidade de termos eleições gerais, que a gente pensasse em termos uma reforma política partidária eleitoral, porque essa é que pode mudar esse Congresso. E que ela fosse exclusiva e temática. E dizem, não, mas vai eleger os mesmos. Não vai, não. Tem que ser ficha limpa. Tem que ser homens que têm história, como vocês do movimento sindical têm. Eu tiraria até daqui um colegiado para fazer uma reforma política partidária eleitoral que vai, de fato, combater a corrupção e a impunidade. Só os dados que me deram na frente da Previdência, quando lançamos na semana passada, mostra que chega a ser 1,5 trilhão o desvio do dinheiro da Previdência se fosse cobrado e atualizado. Não pense que aquelas dívidas lá de Volta Redonda, de Ponte Rio-Niterói, de Amazonas, não é nada disso. É dívidas que estão lá, processadas, só falta ser pago. É mais de 1,5 trilhão. Segundo os auditores fiscais, é mais de 500 bi que poderia ser arrecadado por ano, se tivesse mais estrutura. Falo tudo isso, pessoal, para dizer que tem que mexer, tem que mudar, e nós podemos mudar o curso da história. Por isso, o último recado que eu dou para vocês é esse. Eu acredito na formação de quadros. Já estou com 6-6, pessoal. É o momento da renovação nesse país. E vocês, líderes dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão aqui, têm que também caminhar nesse sentido, para que mais representantes dos trabalhadores sejam eleitos, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, governadores. É nessa caminhada que nós podemos mudar esse país e, claro, também presidente ou presidente da República. Eu acredito muito no movimento sindical. As causas de vocês são as nossas causas e são as causas do povo brasileiro. Vida longa aos comerciários pelos 75 anos aqui de São Paulo. Vida longa a todo o movimento sindical. Vida longa à democracia. Tudo com ela, nada sem ela. Um abraço, vida longa a todos vocês.